Civilização egípcia. Instalada no extremo nordeste da África, em região desértica, a civilização egípcia floresceu às margens do rio Nilo, beneficiando-se do regime das cheias. Diante do aumento populacional no Neolítico, tornaram-se necessárias obras hidráulicas, como a construção de diques e canais para o cultivo agrícola. Estudos e pesquisas arqueológicas e históricas apuraram que a organização do trabalho às margens do Nilo, a construção de diques e outras obras foram realizadas inicialmente pelas coletividades locais e regionais, conhecidas como nomos. Vários estudiosos do Egito Antigo apontam que o Estado egípcio foi precedido por uma intensa urbanização. As atuações dos nomarcas, ou seja, chefes dos nomos, a expansão das atividades agrícolas graças às obras de irrigação e drenagem e as seguidas disputas regionais contribuíram para a fusão dos nomos, originando, por volta de 3500 a.C., dois reinos, o do Alto Egito ao sul e o do Baixo Egito ao norte, região do delta do Nilo. Séculos depois, perto de 3200 a.C., deu-se a unificação do Estado egípcio, o primeiro reino unificado de que se tem conhecimento na história. A sede, inicialmente, foi a cidade de Tinis e mais tarde Mênfis. Ao que parece, foi um chefe do Alto Egito que uniu os dois reinos, subordinando os cerca de 40 nomos e tornando-se o primeiro faraó. Economia, sociedade e cultura na civilização egípcia. A economia egípcia apoiava-se na servidão coletiva. Os camponeses eram obrigados a realizar grandes obras de irrigação coordenadas pelo Estado, além de construir depósitos de armazenagem, templos, palácios e monumentos funerários. O trabalho era feito quase sempre na época das cheias do Nilo, quando as atividades agrícolas eram interrompidas temporariamente. O Egito era grande produtor de cereais, em especial trigo e de algodão, linho e papiro. Os egípcios também criavam cabras, carneiros e gansos, e o rio oferecia a possibilidade da pesca. Praticava-se o artesanato e a produção de tecidos e vidros. A indústria de construção naval também era significativa. A organização da sociedade egípcia era bastante rígida, com o início do período da dinastia na história egípcia, o Império Egípcio. A partir da unificação, o faraó passou a concentrar todos os poderes e a maior parte das terras, sendo considerado um deus vivo. Configurou-se assim uma monarquia teocrática. O governante se impunha como senhor supremo do Egito, exercendo o papel de chefe de um estado centralizado. Controlava a economia do país com funcionários que administravam templos, terras, homens, barcos e rebanhos, cobravam tributos e trabalhos. Embora os nomarcas, que acumulavam grandes riquezas, tinham um importante poder regional, tenham em algum momento disputado esse poder com os faraós. Eles acabaram passando a atuar como representantes do poder central, administrando aldeias e cidades, arrecadando impostos e fazendo cumprir as decisões do faraó. Logo abaixo dos nomarcas, na hierarquia, vinham os sacerdotes, os grandes burocratas e os chefes militares. Em seguida, vinha a baixa burocracia, formada pelos escribas, conhecedores da complexa escrita hieróglifica e responsáveis pelos registros administrativos. Nessa camada intermediária, figuravam também os comerciantes, que ganharam mais expressão no período conhecido como Novo Império, iniciado com o fortalecimento do Egito após a expulsão dos Hicsos, que dominaram boa parte da região antes de 1580 a.C. A base da sociedade egípcia era formada pela grande massa de camponeses. Os camponeses e artesãos tinham de pagar impostos e servir ao faraó, por meio do trabalho compulsório em campos, oficinas, minas e obras públicas. Eventualmente, havia também escravos, capturados nas guerras, embora essa categoria social não tivesse grande importância no sistema econômico egípcio. A religião egípcia foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo Estado. O culto era politeísta.
resultado da diversidade de nomos que fundidos deram origem à civilização egípcia. Alguns dos deuses eram Amon-Ra, Osíris, Ísis e Sete. Como os egípcios acreditavam em vida após a morte e no retorno da alma ao corpo, cultuavam os mortos e desenvolveram técnicas de mumificação para conservar os cadáveres. Os corpos ficavam no túmulo junto com tudo o que seria utilizado no retorno à vida, como alimentos, utensílios, joias e objetos pessoais. No caso dos faraós, os corpos mumificados ficavam protegidos nas pirâmides, imensas construções repletas de passagens e câmaras para impedir a ação de saqueadores de túmulos. Os períodos da história egípcia. A longa história egípcia, tradicionalmente, tem sido dividida em 3 grandes períodos. O Antigo Império, de 3.200 a.C. a 2.300 a.C., o Médio Império, de 2.000 a.C. a 1.580 a.C., e o Novo Império, de 1.580 a.C. a 525 anos a.C. Em seus quase 3.000 anos de história, de revoltas e conquistas e invasões estrangeiras, o Egito foi governado por faraós de 26 dinastias. O declínio final do seu império se deu com a invasão dos persas em 525 a.C. Comandados por Cambises, filho de Cícero e rei da Pérsia, entre 530 e 522 a.C., os persas derrotaram os egípcios na Batalha de Pelusa e conquistaram definitivamente a região. A partir daí, o Egito foi dominado por vários povos durante pelo menos 2.500 anos, tendo se tornado, sucessivamente, província do Império Persa, território ocupado por macedônios, romanos, árabes, turcos e, finalmente, ingleses. O período de domínio macedônico abriu caminho para as ideias gregas. Esse domínio instaurou no Egito uma dinastia de origem macedônica, chamada Ptolomaica, a qual pertenceu Cleópatra, uma das personagens mais famosas da história antiga. Ocupou o trono em 51 a.C., depois da morte do pai, Ptolomeu XII, e nele permaneceu até sua morte em 30 a.C. O filho de Cleópatra, com o ditador romano Júlio César, foi o último rei ptolomaico. Depois desse, o Egito caiu sob o domínio romano e, mais tarde, árabe, domínios que introduziram elementos culturais cristãos e muçulmanos, respectivamente.